em nome da Sociedade de Psicanálise da SPCRJ, Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro, SPCRJ, eu agradeço imensamente a presença de todos. É isso? Hoje nós vamos ter um evento que nós denominamos de encontro científico com a Jogondar. Eu creio que muitos de vocês já conhecem a Jogondar, mas eu vou deixar para fazer a apresentação dos credenciais dela daqui a pouquinho. Antes, eu quero situar um pouco esse encontro científico. Nós, na sociedade, ele faz parte, esse encontro, de uma série de eventos que temos na sociedade, na SPCRJ. O primeiro foi uma palestra inaugural com o Marcos Comaru. Agora teremos com a Jogondar hoje. Em agosto e dezembro temos mais 2 encontros científicos com palestrantes ainda a serem definidos. Entre isso, nós temos a nossa jornada anual, que é um evento tão importante quanto este, não é mais importante, mas é mais extenso. Hoje são palestras individuais e a nossa jornada nós teremos 2 dias, que será no dia 2 e 3 de outubro, teremos a jornada de psicanálise, onde teremos 5 mesas. Tanto esses eventos, esses encontros científicos, essas palestras individuais, quanto a nossa jornada, elas se orientam por alguma coisa que na nossa sociedade nós chamamos de tema do ano. Não é isso? E o tema do ano é escolhido democraticamente entre os membros da sociedade. No ano anterior, nós fazemos uma votação e escolhemos o tema do ano, que orienta os trabalhos. Nós somos uma sociedade de formação analítica, temos um curso, uma formação de 5 anos em Freud, mas os eventos paralelos, os eventos que oferecemos para os nossos associados e para o público em geral, eles se orientam por um tema do ano. O tema do ano que ganhou a eleição ano passado é transformações culturais, a psicanálise e seus destinos. Tem uma alusão aí à psicanálise e seus destinos. O que nós estamos trabalhando é como a psicanálise lida com a contemporaneidade, quer dizer. Então, eu fiz um pequeno textozinho que esclarece um pouco mais o tema do ano para vocês entenderem melhor. Então, é o seguinte, o tema do ano que orienta os estudos que se farão representar nos encontros científicos como hoje, assim como na nossa jornada anual, é Transformações Culturais, a Psicanálise e seus Destinos. Esse tema tem subdivisões que comporão 4 mesas na jornada. As subdivisões são a psicanálise e a feminilidade, a psicanálise e a sexualidade, a psicanálise e a tecnologia e a psicanálise e a cidadania. São 4 mesas que haverá na jornada. Por que isso? Segundo alguns autores, a maior transformação cultural desde os tempos de Freud acontece no que tange a posição da mulher na sociedade, ou mesmo a própria concepção do que é ser mulher. Suas funções, ocupações, características diferenciais, além de tantas outras. É da mesma mulher que estamos falando ao pensarmos naquela que servia de modelo para as teorizações freudianas e nesta atual, depois da Revolução Feminista, do voto feminino, que não havia antes, da queima dos sutiãs, da pílula anticoncepcional e da liberação sexual? Também no que se refere à sexualidade, quantas transformações desde Freud? Transsexualidades e homossexualidades não patologizadas, sexo esporádico, casamentos abertos, sexo grupal, sites de relacionamento, casamentos múltiplos, práticas sexuais que antes eram consideradas perversas, tudo mudou no modo de ver e exercer a sexualidade. Como fica a teoria psicanalítica? Suas postulações são ainda capazes de dar alguma inteligibilidade a esses fenômenos? São ainda ferramentas capazes de esclarecer e atuar nestas manifestações do erotismo? Já a tecnologia, que é mais uma mesa que teremos, abrange todo o impacto da modernidade técnica na nossa área. Sessões online, formação à distância, frequência de sessões
acompanhando o frenesi da vida atual, muito distante da possibilidade de alguém dedicar tempo 5 ou 6 vezes por semana para a sua análise. Mais do que o impacto, esse impacto direto na própria forma de se dar a clínica, o que temos que considerar é se a tecnologia não afeta a própria constituição do psiquismo. Haja vista a rapidez com que as crianças manipulam os artefatos tecnológicos, deixando os adultos imensamente surpresos com as tiradas dos pequenos que invertem a hierarquia e ensinam os adultos. A cidadania nos fala que a psicanálise está implicada no mundo cultural e político. Ela não se dá no vazio ou numa relação desligada do entorno. O psicanalista está na rua, é participante do mundo que o cerca, das transformações culturais que o obrigam a rever os enfoques da teoria e se posicionar frente a temas como o racismo, os direitos humanos, o meio ambiente a ser preservado, a economia, a política da cidade e do país. Como fica e se posiciona o psicanalista e seu equipamento teórico frente a essas tão importantes transformações culturais é o que pretendemos discutir neste ano, tanto nos nossos eventos e encontros científicos, quanto na nossa jornada. Então, a jornada, que será 2 e 3 de outubro, ela é composta de 4 mesas de convidados, sendo que são 2 palestrantes convidados por mesa, um palestrante é um psicanalista e o outro palestrante é um especialista de outra área. A gente até pensou assim, o psicanalista fala como que a psicanálise está se dando nesse mundo, como é que é o encontro da psicanálise com o mundo contemporâneo. E esses outros especialistas, que são filósofos, sociólogos, psicólogos sociais, nos dizem que mundo é esse. É como se nós quiséssemos que esses especialistas nos dissessem que mundo é esse. Então, na jornada que vem, em 2 e 3 de outubro, na primeira mesa nós teremos psicanálise e feminilidade, e as nossas convidadas são Ana Lúcia Luterbach e Ana Paula Uziel. Na segunda mesa, que será psicanálise e sexualidade, teremos Paulo Roberto Secarelli e Berenice Bento. Na terceira mesa, que será psicanálise e tecnologia, teremos Julieta Jerusalinski e Paula Sibilia. E na última mesa, a quarta mesa é de membros da SPC, que ainda vai ser definida. A última mesa, psicanálise e cidadania, teremos os palestrantes serão Joel Birman e Renato Lessa, certo? Isso serão as mesas que comporão nossa jornada. Também no encerramento da jornada, em 2 e 3 de outubro, nós faremos uma homenagem ao psicanalista Contardo Caligares, que nos brindou com uma brilhante palestra na última jornada, na jornada de 2020, e veio a falecer alguns meses depois. Então, nós vamos prestar uma homenagem ao Contardo Caligares e contaremos com a participação nesta homenagem da psicanalista Maria Homem, tá bom? Então, isso é a jornada, já expliquei para vocês o tema do ano, vamos partir então para hoje, né? Hoje teremos a palestra com a nossa amiga, a brilhante, sempre brilhante, Jo Gondar. Queria dizer para vocês que o público em geral, vocês todos podem fazer perguntas mesmo durante a palestra pelo chat ou bate-papo. É só escrever a pergunta aqui embaixo, né? Liga o bate-papo ou o chat, faz uma pergunta, formula uma pergunta sucinta e essas perguntas serão passadas para mim e no final da palestra eu vou passar para a Jo Gondar as perguntas que eu recebi. Sendo que nós temos um público bastante grande, evidentemente não é possível eu repassar todas as perguntas, peço desculpas a vocês, eu vou ter que passar algumas poucas perguntas para a Jo Gondar responder no final da sua fala, tá bom? A Jo Gondar, eu passei para ela o tema do ano, mas disse a ela que era inteiramente livre, dada a confiança que nós temos do saber e na experiência da Jo, que ela falasse o que ela bem entendesse. Mas ela nos mandou uma ementa, eu vou ler a ementa curtinha que ela nos mandou, que é assim, sobre a fala de hoje, né?
as alterações climáticas, as epidemias, a convivência corporal do homem com as máquinas, o feminismo, os estudos de gênero, os embates sociais e políticos, tudo isso compõe a paisagem epistemológica contemporânea e atravessa as fronteiras da nossa clínica. Surgem novas questões que convocam mudanças no dispositivo analítico, nas tendências de filiação teórica e, principalmente, na sensibilidade dos analistas. E agora? Acho que a semente da Jô está absolutamente dentro do que falamos do nosso tema do ano. Então, eu creio que todos vocês conhecem a Jô Gondar, mas eu vou dar aqui, então, agora os créditos da Jô Gondar. Jô Gondar é membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, membro do Comitê Executivo da International Sandor Ferenczi Network e da International Federation of Psychoanalytic Societies. Seu último livro é Conferência Clínica, Subjetivação, Política, juntamente com Eliana Reis. Tá bom? Eu vou passar a palavra, então, para a nossa palestrante, para a Jô Gondar. Peço a vocês que deixem os microfones desligados e é isso. E perguntas pelo chat. Assim que ela terminar, eu começo, então, a transmitir as perguntas. Jô Gondar, passo a você a palavra. Muito obrigada, Paulo. Olha, é um prazer estar aqui. Eu vou avisar desde antes que eu estou um pouco gripada, estou um pouco rouca, essa não é a minha voz normal, mas não é Covid, eu fiz o teste ontem, mas eu acho que dá para falar. É um prazer estar aqui na SPCRJ, porque eu acho que é uma sociedade plural e sempre muito antenada com aquilo que acontece, com as transformações da cultura, e é um prazer estar discutindo esse tema, que eu acho que é um tema muito importante para nós todos. Então, eu vou partir da ideia de que as formas que nós temos de viver, de morrer, de amar, de sofrer, elas não são formas naturais, não são formas universais, elas são construídas de acordo com a época. Então, a psicanálise ela foi construída, foi proposta num certo momento cultural. E foi construída e proposta a partir de certos modos de subjetivação que eram predominantes nesse momento cultural. Então, será que por isso a gente vai ter que dizer que a teoria e a clínica psicanalítica são datadas? Será que a gente vai ter que dizer que elas não funcionam mais no mundo que nós vivemos? Eu acho que não, porque a questão não é tão simples. Eu acho que seria muito fácil dizer que o Freud pertenceu a uma certa cultura, pertenceu a um certo momento histórico. Então, as categorias que ele trabalha são incorretas, são politicamente incorretas para o nosso padrão de hoje. É muito fácil dizer isso porque, na verdade, nenhum pensador está acima das circunstâncias históricas que ele pertenceu. Mas tem alguma coisa que faz um pensador ser grande, que é o fato de que, mesmo estando dentro de um contexto determinado, ele consegue se colocar em contraponto a esse contexto. Quer dizer, as ideias dele podem atravessar as fronteiras do tempo e do espaço e podem chegar até nós. Então, o Freud foi um pensador de um tempo e de um espaço determinados, mas ele também remapeou certas geografias que eram aceitas nesse espaço. A gente pode dizer o mesmo para Ferenczi, para Lacan, para Winnicott, para alguns outros autores. Quer dizer, se a gente lê ainda esses autores em contextos culturais que são tão diferentes dos deles, é porque aquilo que eles pensaram tem potência. Eles foram capazes de instigar, e são capazes de instigar em nós, pensamentos novos. Eles são capazes de iluminar certas situações que eles próprios nem poderiam imaginar. Então, a gente pode mapear na teoria psicanalítica alguma coisa que pertence a um contexto cultural, mas a gente também pode marcar aquilo que no Freud, no Ferenczi, no Winnicott, no Lacan, entre outros, né, ainda é capaz de nos provocar, ainda é capaz de nos instigar. Então, a gente pode pegar os conceitos datados, mas também a gente pode ficar com o gesto do Freud, o gesto criador do Freud,
um gesto de transcender as fronteiras da época dele. Então, existe, é verdade, o Freud da inveja do pênis, o Freud que define o caminho da maternidade, da sexualidade feminina, existe o Freud que acredita que é preciso passar do materno para o paterno como um avanço na civilização, existe o Ferenczi que defende uma diferença entre masculino e feminino a partir de traços que são pré-estabelecidos. Existe um Winnicott desenvolvimentista, um Winnicott que definiu previamente qual foi a percentagem de indivíduos maduros para constituir uma democracia. Mas também existe um Freud que fala da nossa disposição perversa polimorfa. Existe um Freud que estendeu a homossexualidade para todos. Existe um Ferenczi que propôs a elasticidade da técnica, que sempre forneceu mais matizes aos modos subjetivos da época dele. Existe um Winnicott que propôs o espaço potencial, que positivou a agressividade, o uso do objeto. Quer dizer, essas ideias do Winnicott, do Ferenczi, do Lacan, são diferentes das ideias freudianas. Isso não quer dizer que eles estivessem traindo a psicanálise, pelo contrário. Eles estavam reatualizando a psicanálise, eles estavam mantendo viva a psicanálise. Acho que a gente tem que levar sempre em conta essa dupla dimensão desses autores, a dimensão do novo e a dimensão da tradição. E eu acho que a psicanálise só pode manter a própria tradição se ela puder ser questionada e se ela puder ser renovada. O Winnicott dizia que não era possível ser original sem a gente se apoiar na tradição. A gente também pode ser o contrário. A gente pode dizer que não é possível que uma tradição permaneça se ela não for reatualizada e renovada. Quer dizer, a verdadeira novidade, na verdade, é aquilo que não envelhece, né? Apesar do tempo. Então, de que maneira as transformações da cultura, do ambiente sociopolítico, da natureza, estão convocando hoje essas reatualizações da teoria da clínica psicanalítica? É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu vou partir de uma ideia da Radmila Zigoury, que é uma analista jugoslava, radicada na França. Ela diz que para a psicanálise se manter viva atualmente, ela precisa vencer dois inimigos, o 1 e o 2. São inimigos que levam a psicanálise a ficar fossilizada, levam a psicanálise a se tornar mais autoritária e até a perder o pé da cultura onde ela está inserida. Então, a gente vai ver esses dois inimigos. Eu vou falar do 1, no primeiro lugar. Quer dizer, a primeira mudança importante para a psicanálise se manter viva é ela se libertar dessa tirania do 1, dessa submissão ao 1. O que eu estou chamando de submissão? É a submissão ao pensamento único. É a ideia de que só existe um modo de pensar a psicanálise e ele já está definido. É o fato de uma certa leitura da psicanálise ser imposta aos analistas de um determinado grupo e essa leitura excluir todas as outras. Por exemplo, é o fato dos kleinianos só lerem Melanie Klein, dos lacanianos só lerem Lacan e seus seguidores, por aí vai. Né? Quando eu estou falando do pensamento único no exercício da psicanálise, eu estou falando de alguma coisa que constitui um problema para a clínica, porque diante do nosso paciente, nós não temos nenhuma garantia. E quando a gente se aferra a uma determinada teoria, a uma forma de exercer a clínica, quando a gente rebaixa qualquer outra possibilidade, isso pode trazer para nós alguma ilusão de proteção, de segurança, mas isso também tem um preço. Quer dizer, em vez de uma disposição para o risco do encontro, a gente pode ficar aprisionado numa submissão à mestria. A gente pode ficar assim subordinado a uma palavra quase religiosa, a uma adesão cega. Então, nesse caso, a psicanálise corre o risco a transmissão da psicanálise corre o risco de se transformar num seminário teológico. E no Brasil nós tivemos grande experiência com isso, né? Porque a psicanálise aqui, ela entrou nos anos 50 e 60, com Melanie Klein, então todo mundo só lia Melanie Klein.
Depois, a Klein vai perdendo a força com a entrada de Lacan nos anos 70 e 80. Foi a época em que eu fiz a minha formação e, por isso, eu nunca li a Melanie Klein, por exemplo. É uma falha grande que eu tenho na minha formação, porque a Melanie Klein, nessa época, ela era execrável. Em contrapartida, quer dizer, eu fiz uma formação freud-lacaniana e eu presenciei muitas discussões onde se calava a boca de qualquer interlocutor dizendo não foi isso que escreveu Lacan. Bom, é claro que não foi sempre assim. Nós também temos autores que entraram no Brasil que não, enfim, a coisa não funcionou desse modo. São autores que se recusaram a criar escolas, como Winnicott, como Ferenczi. Tem uma história curiosa, porque lá no Círculo, né, de onde eu sou membro, nos anos 70, pouco depois da morte do Winnicott, escreveram em nome do Círculo para Claire Winnicott, que era a mulher dele, dizendo que o Círculo era uma instituição bastante winnicottiana. Nem é, né, uma instituição plural, mas disseram isso para Claire Winnicott. E ela respondeu, meu marido odiaria. Quer dizer, o Winnicott nunca tentou fazer uma escola. Né? Quando eu falo, então, do como inimigo da psicanálise, eu acho importante dizer que não é só o uso que a gente pode fazer das teorias psicanalíticas, porque existem teorias que se prestam mais a fabricar esse são teorias que têm referências muito bem estruturadas, muito estruturantes, são referências que tendem a excluir a dúvida, que tendem a dificultar a coexistência com outras teorias. E nós tivemos isso no Brasil com muita força. Né? A Radmila Zigoury, ela comenta que na América do Sul nós tivemos a passagem de um fascínio pela Klein para um fascínio por Lacan. E foi a passagem de uma estrutura forte e coercitiva para outra. Agora, existem teorias que não se prestam a fabricar esse. São teorias que garantem menos, que oferecem menos certezas. E eu acho que talvez por isso o Winnicott, o Ferenczi, o Ogden, o Bion, o Bolas, eles estão sendo tão estudados atualmente. São teorias que têm mais brechas, são teorias que são menos duras, deixam mais liberdade para nuances, para pensamentos laterais. Eu acho que a gente pode dizer, sim, o mesmo do Freud. O Freud escreveu uma obra aberta, tanto que ela se prestou a leituras muito diferentes, e eu acho que o Freud criou uma teoria muito mais aberta do que a de alguns pós-freudianos. Bom, a gente pode dizer hoje que a gente vive numa era de superação das escolas de psicanálise. E mesmo as instituições ligadas à EPA estão muito abertas, muito mais abertas nesse momento. O que aconteceu é que os analistas eles foram percebendo que as teorias isoladas elas não davam conta daquilo que eles viam na clínica. Então, eles resolveram abrir as janelas. A pandemia também trouxe um questionamento de alguns dogmas psicanalíticos, por exemplo, o de que a psicanálise deveria ser feita em presença com o paciente deitado no divã. Quer dizer, a entrada da tecnologia, ela mostrou para todos nós que a análise online é possível, embora ela traga diferenças com relação à análise presencial. Algumas diferenças são negativas, mas algumas são até muito positivas. Né? Por exemplo, o fato do paciente falar a partir da sua intimidade, a partir da sua casa, a partir do seu próprio território. Algumas vezes ele é capaz de dizer a partir do seu próprio território alguma coisa que ele não diria dentro do território do analista. Né? Então, o que está acontecendo é que a gente está substituindo o ou pelo e. A gente está acrescentando conexões, está mantendo a psicanálise aberta a novas formulações. Então, nesse e, eu acho que cabem novas formas de entendimento, cabem autores de teorias mais abertas e até autores de teorias mais estruturadas, se a gente não acreditar tanto neles, quer dizer, se a gente puder usá-los de uma forma mais aberta. Então, a gente está numa era pós-escolas, então a gente, de alguma forma, está vencendo esse inimigo que é um. Vamos ver agora como é que a psicanálise se coloca diante desse outro inimigo que é o 2.
eu queria falar sobre o impasse dos dualismos. Pois é, será que só essa abertura, essa era pós-escola seria suficiente para lidar com as questões do nosso tempo? Quer dizer, até onde vai a nossa atitude pluralista? A questão é que muitos problemas sociais e culturais da nossa época, que os feminismos colocaram em pauta, os estudos culturais, os estudos de gênero, quer dizer, tudo isso está convocando a gente a rever algumas demarcações duais que sustentaram a nossa teoria por muito tempo, pelo menos algumas delas. O masculino e feminino e a natureza e a cultura são as mais importantes. Então, eu vou falar, em primeiro lugar, do masculino e do feminino. Os movimentos feministas e os estudos de gênero, eles fazem parte da nossa paisagem, hoje, da nossa paisagem epistemológica. E eles mostram que a maneira da gente exercer de se situar no campo sexual, essas maneiras são múltiplas e muitas vezes a gente confunde sexualidade com normas de gênero. Existe, na verdade, uma tensão nos textos de Freud, nas psicanálises em geral, porque, por um lado, o Freud afirma a condição patológica de toda sexualidade, afirma a disposição perversa e polimorfa de todos nós, portanto, afirma a multiplicidade de variações sexuais. E, por outro lado, ele abraça, sem questionar muito, a universalidade do falo e a existência de só dois modos de sexuação, sem levar em conta as construções sociais, sem levar em conta as relações de poder que estão existindo nessa divisão. O Derrida, ele disse que o falologocentrismo ele seria assim o pensamento dominante das nossas sociedades ocidentais durante os últimos séculos, né? O falo e o logos seriam os operadores fundamentais desse pensamento. Bom, quem é muito afinado com essa discussão atual sobre o gênero, surpreendentemente, é o Jean Laplanche, porque ele escreve que antes da psicanálise, antes da psicanálise admitir uma diferença de sexos, a psicanálise admite, sem teorizar muito, uma diferença de gêneros. Vou dar um exemplo mais claro. Uma criança, por exemplo, ela recebe essa oposição social entre masculino e feminino, com as características que são próprias, né, de cada um, sem questionar muito isso. O problema é que a psicanálise também retoma essa oposição, sem questionar essa oposição. A gente pensa que a gente constrói o gênero a partir do sexo, mas, na verdade, o gênero é anterior, diz o Laplanche. É curioso que o Laplanche está falando alguma coisa que é muito parecido com a Judith Butler, que ela me disse que vai acabar dizendo isso muitos anos depois, né? O Laplanche diz que o gênero ele é prescrito pela cultura, ele vem antes, ele envolve as fantasias que estão ligadas a cada sexo a partir do momento em que a gente diz quando uma criança nasce. É uma menina, é um menino, são fantasias que envolvem os pais, a família, o Estado, o vestuário, o modo de se segurar uma criança no colo, enfim. Então, o Laplanche acaba dizendo que enquanto o sexo na nossa cultura é dual, é fixado pelo gênero e é dual, a sexualidade na psicanálise é múltipla, é polimorfa. Então, toda a discussão contemporânea, ela gira em torno disso, da possibilidade da gente admitir novas formas de sexualidade que não estejam restritas ao binarismo que as normas de gênero colocam para nós, né? Então, o que os estudos de gênero dizem para nós é que a sexualidade é múltipla e não cabe numa dualidade de gêneros, e não cabe na heteronormatividade que a cultura tem nos imposto. O Derrida ele vai mostrar que toda vez que a gente divide o mundo em duas partes, masculino, feminino, seja de que modo for, essa divisão nunca é feita de maneira neutra. Todas as vezes em que a gente estipula pares em relação, natureza, cultura, branco, negro, masculino e feminino, a relação nunca vai ser paritária, vai sempre haver um termo que é privilegiado. Então, aquilo que parece uma dualidade paritária, na verdade, não passa de uma hierarquia.
tem sempre um polo que funciona como universal, como polo que serve de parâmetro, enquanto que o outro vai se definir relativamente a ele. Então, nesse sentido, diz o Derrida, todo dualismo carrega sempre, ainda que de uma forma escamoteada, uma ideia normativa, quer dizer, a ideia do bom princípio. O dualismo masculino e feminino, ele fez parte da teoria psicanalítica desde o início. Não podia ser diferente, né? Porque Freud, Ferenczi, Winnicott, Bion, Lacan, todos foram pensadores inseridos em contextos sociais, históricos, onde existiam características bem definidas do que fosse masculino e feminino. Isso acabou sendo naturalizado e passou a compor a teoria. Então, em Freud, isso aparece em noções como inveja do pênis, na ideia das mulheres terem um superego mais frágil. Em Winnicott, o fazer é colocado do lado masculino e o ser do lado feminino. O Lacan propõe um quadro de sexuação dividido em dois, lado homem e lado mulher, organizado em torno do falo. Então, admitir uma bissexualidade, não reduzir o homem ao masculino e a mulher ao feminino, não é suficiente para romper com esse esquema. É só um jeito mais aberto de manter esse binarismo. Então, a crítica dos movimentos LGBT, acho que ela pode ser resumida assim. Na teoria psicanalítica só existem duas formas de sexualidade e essas duas formas já têm coordenadas identificatórias prévias. Ou seja, a psicanálise trabalha, transforma as normas de gênero em universais teóricos. Então, a gente diz que a lei, a ordem simbólica, a imposição de limites, a discriminação dos espaços, todos esses dizem respeito ao registro masculino. E do lado feminino, a gente teria aquilo que não se enquadra nesse registro, quer dizer, a maternidade, o ser, a umidade do oceano, o gozo a mais. Enfim, cada autor vai pensar esse além de um certo modo. A Lucy Vigarret, ela tem um comentário muito interessante sobre isso. Ela diz assim, o simbólico que vocês, psicanalistas, impõem como universal, livre de qualquer contingência empírica ou histórica, é o imaginário de vocês, homens, transformado numa ordem social. Esses movimentos feministas, eles trouxeram modificações, estão trazendo modificações para a teoria psicanalítica, mas isso não aconteceu logo de início. Os movimentos de segunda onda, que são na segunda metade do século XX, eles reivindicavam o respeito, o reconhecimento a uma identidade feminina. Então, eles não se chocaram com a estrutura teórica que dividia a sexualidade em duas partes. É verdade que algumas noções caíram em desuso com isso. Por exemplo, a inveja do pênis, o superego mais frágil das mulheres e tal. Mas a estrutura dividida em duas partes, ela se manteve. O problema maior, ele foi trazido por aqueles que não se encaixavam nem de um lado, nem do outro. Ele foi trazido pelos trans. Eu acho que os trans são a grande pedra no sapato dos psicanalistas. Quando eu falo dos trans, eu não estou me referindo só aos trans que se definem ou querem se definir como homem ou como mulher, porque o movimento trans mudou. Né? Eu estou falando principalmente dos transgêneros que nessa área eles se colocam em trânsito, ou seja, eles não se definem e nem pretendem se definir segundo as normas de gênero binárias que são instituídas. Bom, na história da psicanálise, a transexualidade ela foi encarada muito tempo num viés psicopatológico. Ela já foi considerada pela história como uma disforia sexual. Ela foi considerada por Lacan como uma foraclusão do nome do pai. Ela foi considerada pelo Oppenheimer como uma desordem narcísica e assim por diante. Até recentemente, todo transexual era considerado psicótico, porque ele fugia da realidade. Como se a realidade da psicanálise fosse o sexo biológico. A gente costuma dizer que isso mudou, a gente costuma dizer que os analistas não reduzem mais a transexualidade à psicose, ao próximo, mas
continua sendo bem grande a quantidade de analistas que se atrapalham com os trans. Eu vou dar aqui um exemplo. No final de 2019, o Paul Preciado foi convidado para fazer uma fala na jornada da Escola da Causa Freudiana. Ele causou conturbação, ele provocou os analistas, sem dúvida, mas no final ele disse assim: olha, vocês vão poder manter o seu lugar que vocês inventaram, se vocês puderem entrar em diálogo e estar em relação com o presente, se vocês puderem estar em relação com a radicalidade política contemporânea. O que me parece uma ideia razoável. Mas não pareceu razoável para a autoridade maior da escola, da causa freudiana, que é o Jacques Alain Miller. E é muito curioso ver a diferença que o Miller teve de reação ao movimento feminista e ao movimento trans. Então, há cerca de 8 anos, em 2013, o Miller ele propôs que o tema do ano fosse a feminização do mundo, e ele escreveu algumas frases que valorizavam essa feminização do mundo. Então, ele dizia assim: as mudanças se constatam, elas estão em todo lugar. O mundo de hoje não é um mundo novo. Não, o mundo de hoje o mundo de hoje é um mundo novo. A função do pai não é mais o que era. E ele não viu nenhum motivo para a psicanálise oferecer qualquer resistência a essa feminização. Então ele escreve assim: os homens não se situam muito bem diante dessa feminilidade que emerge, reivindicando mudanças em muitos domínios. Mas os tempos mudaram. No presente, o diabo saiu da sua caixa. As culturas podem ser pensadas como maneiras de controlar o gozo feminino, sem sucesso. E por que teríamos que resistir à feminização? As mulheres sustentarão a prática psicanalítica no século XXI. Essa entrevista foi feita com Miller em 2013, e vocês vejam que, com relação ao feminismo e à feminização, o Miller quis se manter antenado com o presente e com a radicalidade política contemporânea. Mas diante dos trans, diante do Preciado, o discurso dele mudou de figura. Então, num texto publicado em 22 de abril desse ano, portanto, há um mês, chamado Dócil ao Trans, vocês encontram na internet, o Miller ironiza a transexualidade, diz que os transexuais são os heróis dos novos tempos, ele descreve a si próprio como uma vítima do Lacan, ele traz a história do neto dele, mas, ironicamente, ensinando como é que ele tem que tratar as mulheres trans, fica muito impressionado com o crescimento dos trans na população francesa, e ele escreve assim: o campo da sexualidade agora é um desastre. Tudo está de pernas para o ar. Eu estou colhendo algumas frases desse texto dele. Tá? A Butler e suas ninfas criaram uma confusão não possível nesse campo. Antes, o falo era um guia para os nossos passos. Mas o gênero é uma bússola que faz todo mundo perder o norte. É a noite em que todos os gatos são pardos. O que o trans traz é um transtorno, não um transtorno de gênero, mas problemas, confusão na guerra dos sexos. Isso é textual do Miller. E se eu estou trazendo essa comparação da reação dele com os dois movimentos, o feminista e os trans, é justamente para mostrar o que está em questão. Isso não acontece só com o Miller, viu? Isso não está só do lado dos millerianos. É que a feminização do mundo não colocava essa divisão sexual em duas partes em questão. Essa feminização do mundo não colocava o quadro de sexuação do Lacan em questão, não colocava o falo em xeque. Era só dar prioridade ao outro lado do quadro, que era ainda o último bastião da referência fálica. Então, o privilégio não ia ser dado ao falo, ao gozo fálico, a questão da castração, mas ia ser dado ao mais além do falo, ao gozo a mais, ao não todo, mas o falo continuava sendo a referência. Quer dizer, não tinha problema em haver multiplicidade, desde que a referência ao do falo se mantivesse.
Mas o que o movimento queer está trazendo de novo, que os trans estão trazendo de novo, é a aposta numa sexualidade que não é mais regida pelo falo, é pelo múltiplo, e o múltiplo sem um. É como se a gente transformasse a ideia de uma sexualidade, uma sexualidade polimorfa, numa polimorfia de gêneros possíveis. E aí o polissexuação não teria mais cuidado. E aí o Miller se horroriza, né? É um múltiplo sem um. Como é que a gente fica diante disso? A gente vai continuar trabalhando com as mesmas categorias? A gente vai ter que dizer, olha, a nossa teoria é ótima, a realidade é que não está colaborando? Bom, esses modos de sexuação que estão sendo produzidos hoje têm muitas variações que são inclassificáveis de acordo com esse quadro binário, né, que a gente tem na nossa tradição psicanalítica. O que a gente tem uma multiplicidade de formas sexuais que a gente não pode mais ignorar, ainda que a gente tenha que rever as nossas balizas teóricas com relação à sexualidade. E o nosso desafio não é colocar a diferença como uma posição para além, como está no quadro de sexuação, mas o de reconhecer uma pluralidade de diferenças e de admitir que é legítimo mesmo aquilo que ainda não se diferenciou. Quer dizer, o desafio é pensar o domínio daquilo que parece a gente informe, daquilo que não é classificável, do que não poderia estar em nenhum dos lados de um quadro de sexuação. Eu acho importante dizer que um mundo múltiplo não é um mundo indiferenciado, porque a multiplicidade ela comporta uma grande variedade de diferenças. Aliás, até mais diferenças, mais tons, mais microtons do que as diferenças e os valores que provêm do fato da gente dividir o mundo em duas partes, masculino e feminino. Mas, de qualquer forma, não se trata de uma multiplicidade apaziguada, porque a multiplicidade ela não destrói a dimensão trágica presente em cada modo de sexuação. E nem o fato de que cada modo de sexuação é sempre um território de impasse, e a sexualidade é sempre uma questão em aberto. Bom, então, eu vou falar agora de um outro impasse, de um impasse dual. É um outro território onde o 2 aparece como inimigo da psicanálise, e ele diz respeito às mudanças climáticas. Quando a gente fala em mudanças, a gente pensa normalmente em mudanças no campo da cultura, mas eu acho que é importante a gente falar, a gente incluir a natureza nesse mundo em mudança. Mas o que afinal, as mudanças climáticas têm a ver com a psicanálise? Esse modo de pensar pelo 2, opondo natureza e cultura, começou na modernidade. O Bruno Latour, ele diz num livro chamado Jamais Fomos Modernos, que todo o pensamento moderno se pautou por 3 princípios, que eram da redução, da purificação e da separação. E esses 3 princípios acabavam dividindo tudo em 2 partes, que se opunham uma à outra. Essa oposição fundamental, a oposição fundamental a partir da qual todas as outras emergiram, foi a oposição natureza e cultura. Foi isso que fez a ciência moderna. Ela dividiu em dois blocos, o mundo humano e o mundo natural. E a partir dessa fronteira que se erigiu entre natureza e cultura, é que todas as outras foram estabelecidas. Bom, mas é justamente essa maneira de pensar por fronteiras que tem sido posta em xeque atualmente. Né? Todas as mudanças que têm deixado nós, analistas em conclusão, tem a ver com o questionamento dos dualismos e das fronteiras em diversos planos. E o plano da natureza e cultura também nos concerne. Concerne, em primeiro lugar, epistemologicamente. Todo o estruturalismo francês foi construído a partir da divisão natureza e cultura. O mito trazido pelo Freud em Totem e Tabu também tem essa divisão natureza e cultura como base. É um mito da passagem da natureza para a cultura. É um mito sobre o surgimento da civilização humana. E a gente costuma frisar na psicanálise tudo aquilo que nos diferencia dos animais. Né?
pulsão em vez de instinto, linguagem inconsciente, cultura e até normas de gênero. Mas essa separação entre nós e a natureza, essa separação ela está sendo questionada hoje, Costa Alexandre, em tempos de antropoceno, ou seja, no momento em que a gente reconhece o quanto a ação humana ela degrada o ambiente geológico, o ambiente climático. Por muitos séculos, nós mantivemos a nossa ilusão de um domínio sobre a natureza. A gente achou que a natureza ia nos acolher como uma espécie de mãe winnicottiana, né? Quer dizer, aquela mãe que se deixa usar como objeto, que se mantém indestrutível diante da agressividade dos seus filhos. Mas não é o que está acontecendo. Quando a gente destrói a natureza, a gente destrói também o ambiente que a gente pode viver e nós destruímos a nós mesmos. E nós estamos sendo obrigados hoje a relativizar os privilégios que nós imaginávamos que a humanidade tivesse sobre a natureza. Mesmo que esses privilégios aparecessem na psicanálise como uma espécie assim, de lamento pela condição do homem como exilado da natureza. Hoje a gente discute, hoje a gente assiste às discussões epigenéticas, a gente assiste ao convívio das máquinas com o homem, a gente está sendo obrigado a rever aquilo que a gente imaginava que estava bem separado e que pertencia a domínios separados, que era a natureza e a cultura. A pandemia, na verdade, é um bom exemplo disso. A pandemia é uma catástrofe da natureza ou uma catástrofe da cultura? Será que a gente consegue dividir esses dois registros nesse caso? A pandemia está mostrando que nós vivemos atualmente num mundo que é partilhado e todas as criaturas vivas elas se afetam umas às outras. Então a gente pode até lembrar de uma frase que o Freud disse em 1933. Ele disse: é provável que um dia no futuro haja uma bioanálise como profetizou o Ferenczi. Mas não é só no plano epistemológico que essa divisão está sendo questionada. O ambiente é alguma coisa mais complexa do que a gente pensava. O ambiente, a gente tem que pensar que ele é formado por humanos e por não humanos, por pessoas, por chuvas, por oceanos, por máquinas e mesmo pelo ar que nós respiramos. Então, o que a gente tenta, numa análise, é tornar a vida de alguém mais vivível. A gente tem que levar em conta que uma vida vivível não é só uma questão existencial de um indivíduo. Inclui o reconhecimento de uma interdependência e o sentido de interdependência do mundo. É uma interdependência que engaja humanos, não humanos, engaja a atmosfera, engaja as condições da Terra, engaja as condições, o direito universal à respiração, que é o título de um texto do Achille Mbembe, um texto recente. Então, um mundo vivível para os humanos depende de uma terra que não coloque mais os humanos no centro, que seja um lugar compartilhado onde todos possam respirar. Bom, então vou falar agora do último item, que seria a mutação na sensibilidade dos analistas. Nós temos que admitir que, diante de todas essas transformações, existe alguma coisa que está sendo requerida de nós e que é uma mudança não só epistemológica, mas uma mudança de sensibilidade e de sensibilidade clínica, inclusive. Depois de mais de um ano de pandemia, a gente é obrigado a reconhecer que tem alguma coisa que está atravessando as paredes do nosso consultório. Na verdade, os consultórios hoje têm menos paredes, né? Tem uma experiência coletiva que está atravessando o analista analisando, todos participando de um mesmo sistema de valores e de um mesmo ar do tempo. Né? Com a pandemia, com o atendimento online, a relação está se tornando mais horizontal. Uma pergunta como é que você está? É uma pergunta que costuma ser feita atualmente pelos pacientes, com muita frequência. Né?
o analista ele não se coloca mais tanto no lugar de sujeito suposto saber. E a relação entre paciente e analista, ela está perdendo boa parte da sua verticalidade, ainda que não esteja perdendo sua simetria, né? Porque uma relação mais horizontal não quer dizer uma relação mais simétrica, já que tudo na relação entre analista e analisando está confluindo para o cuidado apenas de um, que é o paciente. Bom, quais são os elementos dessa nova sensibilidade clínica? A gente pode dizer que é uma sensibilidade mais flexível, mais desarmada, mais porosa. Nós, aos poucos, estamos sendo obrigados a uma maior plasticidade, ao invés de uma certa prepotência que a gente tinha no final do século XX. Né? Quer dizer, os analistas atuais, eles são menos prepotentes, eles são mais sensíveis ao sofrimento das pessoas. Tem uma maior atenção ao sofrimento e se valoriza mais o aspecto terapêutico da psicanálise. E também a inserção da psicanálise na realidade social. O Marcelo Vinhar, um analista uruguaio, ele disse há algum tempo, numa entrevista revista Percurso, que o discurso que nós tínhamos há 40 anos atrás era um discurso transcendental, etnocêntrico e etno-referido. Existia uma megalomania que era travestida de neutralidade. E isso permitiu a muitos analistas que eles ficassem alheios às lutas políticas da época, como as lutas contra a ditadura, por exemplo. Muitos analistas no Brasil ficaram neutros em relação a isso. Estou chamando de uma sensibilidade mais plástica. Quer dizer que a gente tem que trabalhar de maneira diferente conforme as necessidades do analisando, mesmo que para isso a gente tenha que desobedecer uma parte daquilo que foi ensinado para nós. Plasticidade também quer dizer abertura para as modificações no setting, para a entrada dos computadores, dos celulares, para a dispensa do divã, até para o desafio de um trabalho em equipe nos serviços públicos de atendimento. Os analistas têm que ter muito mais jogo de cintura nesses casos, né, para se adaptar às circunstâncias ali da clientela. E a gente tem que estar disposto a substituir o ouro puro da psicanálise pelo cobre, né, de uma psicanálise adaptada às circunstâncias, como Freud tinha preconizado em 1918. Essas modificações no setting, elas implicam um alargamento da atenção flutuante. Há mais de 50 anos, o Massoud Khan escreveu um texto chamado Ouvir com os Olhos, onde ele contava o caso de uma analisanda que dizia certas coisas, mas que quando ele olhava para o corpo dela deitado no divã, ele ouvia outras coisas. Né? E a partir dessa defasagem entre o que ele ouvia e o que ele via, ele faz um estudo sobre a dissociação desde Freud. Então, hoje, depois de 50 anos desse texto do Massoud Khan, a gente pode dizer que a dissociação está muito mais presente na clínica. A gente tem muitos pacientes que não fazem mais atenção, associação livre. E não porque eles não existam, né, a emergência do inconsciente, mas porque eles são fragmentados, porque eles estão dissociados. Então, o manejo das questões clínicas, das questões corporais, dos detalhes, está muito mais premente hoje. E eu acredito que a noção de atenção flutuante ela precisa ser alargada. Não é só olhar o corpo do paciente. Eu acho que é o olhar no encontro clínico, porque o olhar nos implica muito mais do que a escuta, né? Quer dizer, a gente tem cada vez mais pacientes que não usam divã, pacientes que pedem o nosso olhar, não pedem não só porque eles querem controlar o ambiente, não, mas porque eles precisam da nossa sustentação subjetiva através do olhar. Essa questão do olhar também se torna muito forte nos atendimentos online. Os olhos, eles são órgãos do sentido que têm um funcionamento diferente dos outros órgãos, dos ouvidos, por exemplo. O ouvido, ele recebe estímulos, mas ele não emite. Né? Os olhos são diferentes. Eles recebem, eles refletem
e eles emitem. Então, o encontro de olhares é um encontro de emissão e de recepção ao mesmo tempo. Por isso é que no encontro clínico, um olhar pode ser afetivo, pode ser empático, pode ser hostil, pode ser rejeitador. Nunca vai parecer neutro como a escuta pode parecer. Então, a proposta de ouvir também com os olhos amplia a atenção flutuante do analista, que passa a dar importância também à entonação, aos gestos, aos cheiros, à mímica, a toda uma atmosfera que se cria nesse encontro. Essa atmosfera ela pode ser acolhedora mesmo na tela do computador, mesmo no celular. E, ao mesmo tempo, existem situações em que o ar poderia ser cortado à faca, mesmo na tela do celular, mesmo na tela do computador. Então, é toda uma sensibilidade flutuante que eu acho que hoje em dia não pode mais se reduzir à escuta. Então, eu acho que aqui a gente chega numa mudança importante que é requerida por esses pacientes mais dissociados. E, no final das contas, por todos os pacientes atualmente, eu falo de um acolhimento do indeterminado. A gente costuma dizer que, na psicanálise mais tradicional, né, que o paciente precisa ser lançado no não sentido para que ele possa criar um novo sentido para ele mesmo. Mas eu estou falando aqui de uma outra coisa. Eu estou falando do analista ser lançado no não sentido. Do analista ser capaz de suportar esse não sentido. O que quer dizer isso? Acho que isso implica não perguntar, né, mesmo de forma alusiva, o que o paciente quer. O analista não ser um caçador de lapsos, não ser um caçador de desejos inconscientes. Não ficar, isso não quer dizer ficar passivo das sessões. Eu acho que é até muito importante que o analista esteja presente, afetivamente presente, né, sentindo o paciente, como Ferenczi propôs. Mas é fundamental respeitar o direito do paciente à não narração, à não comunicação, ou até a narrativa fragmentada, a narrativa assistemática. Isso quer dizer não colocar o paciente na parede, não intervir para colocar o paciente na parede, não fazer o paciente se sentir apanhado, não marcar ou não cobrar a definição da posição sexual dele. Acho que só existe liberdade em qualquer encontro, principalmente no encontro analítico, quando a gente pode não dizer, a gente pode não comunicar, não endereçar, não confrontar e mesmo não buscar. E sustentar esse espaço é dar lugar para a indeterminação, é dar lugar para o trans e para o trânsito. E sustentar a indeterminação desse espaço para assim, para não estar orientado para nenhum objetivo, para aguentar assim, a falta de sentido e de forma. Então, quando um paciente é sustentado desse modo, pelo analista, acho que ele pode descansar dele mesmo enquanto forma dada e assim ele pode abrir entrada para o informe e para o inédito. Bom, então, para finalizar, queria repetir que a psicanálise só pode manter o lugar dela no mundo se ela puder ser questionada, renovada. Eu acho que é impossível a permanência de uma teoria e de um dispositivo se eles não puderem ser reatualizados de uma maneira original. Se a gente, ao invés da gente ficar com os conceitos datados, com as formas de pensamento datadas, a gente pode se guiar pelo gesto de Freud, que foi o gesto de ouvir que não era ouvido, de ver aquilo que não estava sendo visto e de dar atenção àquilo que o Benjamin dizia que relampejava no momento de um perigo. Muito obrigada. Muito obrigado, João Godard. Como sempre, uma fala muito instigante, muito rica, trazendo muitas questões. Eu vou, então,
Eu teria alguns comentários a fazer, mas eu prefiro dar lugar ao público que queira fazer perguntas, tá bom? Eu já tenho aqui duas indicações que eu vou passar para a Jo e vou repetir para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta agora, ouvida a palestra, por favor, coloque no chat que uma pessoa vai passar para mim aqui pelo celular e eu vou ler. Eu vou ler para a Jo, então. Depois, se sobrar tempo, eu vou fazer um comentário sobre a fala da Jo também, mas, como eu já disse, eu prefiro privilegiar a pergunta de vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, coloque aqui no bate-papo. Eu tenho uma primeira consideração aqui da Silvia Fernandes, tá bom? Colega nossa, Silvia Fernandes. Ela diz o seguinte, Jo, e ela vai querer ouvir você sobre a colocação dela. Ela disse assim: entendo que a pluralização da vida social provocou e provoca o tempo todo o desafio de entender a alteridade a partir da ideia de reconhecimento e não da tolerância. Reconhecimento e não da tolerância. Talvez devamos assumir mais o reconhecimento das diferentes possibilidades de ser e existir e esvaziar a defesa da tolerância, que supõe, ao meu ver, sempre um lugar de superioridade. Gostaria de ouvir a Jo sobre isso. Me parece que ela estava falando entre reconhecimento e tolerância. Já Quer responde? falar? Eu acho que sim. Depois eu tenho mais uma colocação aqui, eu falo a segunda colocação depois que você responder. Então, vamos lá. A pergunta foi da... A pergunta é da Silvia Fernandes, nossa colega da SPC. Silvia, olha, eu estou totalmente de acordo com você, né? A tolerância, ela é sempre alguma coisa que a gente tem a partir de um lugar superior. A tolerância implica uma hierarquia, né? Quer dizer, eu posso tolerar alguma coisa. O reconhecimento é diferente, de fato, né? Mas a gente tem que pensar reconhecimento de quê? Reconhecimento dessas diferenças, o reconhecimento de uma diferença que seja apenas dual entre dois blocos. Eu me lembro que, alguns anos atrás, numa discussão de psicanálise, eu ouvi uma competição entre analistas, que a castração era alguma coisa que era considerada valor, né? Então havia uma competição de castração. O sujeito dizia assim: eu sou mais castrado do que você. Então você vê, isso não deixa de ser uma afirmação do falo, quer dizer, é só você inverter, né? É só você inverter os polos, continua sendo o mesmo registro. Para a gente pensar numa dimensão mais horizontal, quer dizer, a diferença ela deixa de ser uma diferença relativa, quer dizer, eu diferente de alguma coisa, para uma diferença que é um processo de diferenciar-se. A gente não chamaria nem mais de alteridade, porque a alteridade implica sempre a diferença em relação a alguma coisa, né? A diferenciação, por exemplo, como na ideia da continuidade do ser do Winnicott, é um diferenciar-se permanente. O Deleuze tem um livro chamado Diferença e Repetição, onde ele coloca essa diferença, né, entre a diferença relativa e a diferença absoluta, plena. A diferença relativa é sempre essa diferença em relação a alguma coisa que acaba implicando na afirmação de algum tipo de identidade, né, de algum tipo de um. E uma diferença que é um diferenciar-se permanente. Eu acho que quando a gente fala de multiplicidade, é mais nesse sentido desse diferenciar-se permanente. E aí o reconhecimento é, de fato, um reconhecimento de todas essas possibilidades. E eu vou só lembrar que o reconhecimento a gente pode, de alguma forma, associar como oposto de uma noção do Ferenczi que a gente chama de desmentir. A recusa do reconhecimento é o que a gente poderia chamar de desmentir, né? A recusa de que alguém
pode ter uma experiência, pode ter afetos, pode ter uma percepção do mundo que não é aquilo que nós estávamos preparados para ela, né? Não é aquilo que faz parte da nossa configuração do universo. Quer dizer, nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com você. Quer dizer, vamos ser um pouco mais modestos, né? Vamos passar da tolerância para o reconhecimento. Muito obrigado, Jô. Eu tenho uma outra colocação que eu acho até falando disso, tem a ver com o que você falou, vamos ser mais modestos, né? De Simone Martins. A mudança de relação do homem com a natureza, no sentido de reconhecer nossa pequenez diante dela, né, diante da natureza, não seria uma quarta ferida narcísica e, com isso, a dificuldade de nossa espécie de lidar com ela? Entendeu? Quer que eu repita ou está claro? Não, entendi, Simone, entendi Tá sim. certo? Eu agradeço a pergunta. De fato, tem muita gente dizendo isso, viu? Que essa questão da nossa pequenez diante da natureza, e a nossa pequenez quer dizer, nós também somos parte da natureza, nós também somos bicho, nós não temos assim tanta superioridade, tanta distância em relação aos animais, né? O Nietzsche, ele tem uma frase onde ele fala que o homem percorreu a distância entre ele e o verme. E, no entanto, ele ainda é verme. Quer dizer, nós não saímos dessa posição. Eu acho que é isso que é importante a gente admitir, né? Quer dizer, é uma pequenez e uma grandeza. É uma grandeza no sentido daquilo, do que isso nos abre, da nossa interdependência em relação a todos os seres, né? O nosso mundo não é só um mundo de humanos, é um mundo de todos. É um mundo onde todos podem estar juntos, partilhando de alguma coisa. E se não for assim, vai ser muito difícil. Quer dizer, nós podemos, mesmo enquanto espécie, desaparecer. Então, essa pequenez e essa grandeza é o que nós de melhor podemos fazer nesse momento, eu acredito. Obrigado, Jô. Tem mais uma questão aqui que veio de Alexandre Jordão, que é o presidente da SPC. Né? Jô, você usou uma expressão muito instigante para se pensar a clínica, a do paciente que descansa de si mesmo. Poderia discorrer mais a esse respeito? Poderia, quer dizer, na verdade, eu estou me inspirando um pouco aqui no Winnicott, né? O Winnicott diz que a gente tem um lugar, né? É uma espécie de núcleo do self, onde nós podemos descansar de ser nós mesmos. É interessante porque o núcleo do self não é um lugar onde nós somos mais nós mesmos. Não é o ápice da nossa identidade. É o contrário. É onde a gente pode descansar. É onde a gente pode, assim, estar numa situação, como ele chamaria de não integração. Onde a gente poderia... enfim. Eu estou me lembrando, Alexandre, uma vez eu fui num congresso de pensamento japonês, lá de São Paulo. Era um congresso sobre meditação. E estava se discutindo, né? Quer dizer, eu descobri nesse congresso que existiam várias maneiras de você pensar a meditação. Uma das pessoas dizia que quando você meditava, você se tornava como um peixe na água. Você fazia um com o universo. E o propósito da meditação era esse. Uma outra proposta sobre meditação foi, na verdade, inspirada no Winnicott. Ela dizia que não era nada disso. Que, na verdade, essa ideia de se transformar em um com o universo é o que tinha dado no kamikaze japonês, enfim, é o que tinha dado no fascismo japonês. A meditação, ela propiciava uma espécie de esvaziamento, na verdade, né?
um descansar de ser si mesmo. Eu acho que a gente precisa descansar de ser a gente mesmo, inclusive em relação a essa questão da modéstia, né? Como a Simone estava levantando. Eu acho que quando a gente descansa de ser a gente mesmo, a gente fica mais modesto e fica mais aberto para outras possibilidades, fica mais aberto para o inédito, fica mais aberto para aquilo que não ganhou uma forma ainda. Senão a gente fica muito preso na nossa própria forma e na nossa própria identidade. Que delícia, né? Esse núcleo onde a gente descansa de si mesmo, né? É o descer, né? É poder, é menos ego, menos eu, né? Que lugar, né? Confortável, né? O núcleo ali onde a gente não tem esse compromisso do ser, né? É o descer também, né? Acho muito confortável, né? O Winnicottianamente é um lugar muito interessante. Vamos adiante, tem mais uma questão aqui de Regina Celi Bastos Lima. Opa, só um minutinho. A contratransferência, dentro desta compreensão, está mais mobilizada? Cada vez mais a importância desse conceito. Foi até aí, Regina Celi, não é? Cada vez mais a importância deste conceito. A contratransferência, dentro desta compreensão, está mais mobilizada? Passo a você, Jô. A Regina é minha colega lá do Círculo, né? Prazer estar aqui, né? Prazer com a sua presença. Então, vou fazer um pequeno histórico, rápido histórico. A contratransferência foi alguma coisa que Freud dizia que era um obstáculo à análise, né? Era um problema que o analista tinha que se livrar da contratransferência. Na década de 40, final de 49, a Paula Heimann, ela propõe no Congresso que a contratransferência possa se tornar alguma coisa que auxilie o psicanalista. Então, ao invés de ser um obstáculo ao tratamento, vai ser um auxílio, porque aquilo que o analista sente em relação ao paciente, dizia a Paula Heimann, ela podia falar alguma coisa a respeito do paciente. Então, ele poderia usar esses sentimentos dele para compreender melhor aquilo que o paciente estava querendo expressar e não estava conseguindo. A questão é que, nisso, se mantém a ideia de que tudo aquilo que vem é do paciente. Quer dizer, isso quer dizer que o analista não fica tão implicado, porque se ele sente alguma coisa, aquela coisa é do paciente, não é exatamente dele. Eu acho que aí tem o que o Winnicott e o Ferenczi trazem de novo, é a ideia de uma contratransferência real. Ou seja, existem afetos inéditos na situação analítica que dizem respeito àquele encontro específico entre o analista e o seu paciente. Eu não posso imputar isso à vida, enfim, fantasmática do meu paciente, né? Dizer isso, não, isso aí tem a ver com a sua história, né? E nem posso dizer, olha, você, na verdade, você está, enfim, você está querendo você está querendo me erotizar, ou você está querendo me esvaziar, ou você está querendo fazer qualquer coisa comigo. Quer dizer, é como se eu não estivesse implicado. Os meus afetos passam a fazer parte do encontro. Isso assusta a gente, mas isso é muito importante, porque o meu afeto não vai ser só, eu digo só porque também pode ser para conhecer algo do paciente, mas vai ser para eu entender algo daquele encontro também, e até de mim mesma, né? O afeto que eu tenho naquela situação clínica diz respeito àquele encontro específico. E eu não posso me furtar a isso. Isso implica também uma modéstia maior da parte do analista, né? Eu não sou só aquela placa sensível que o analisando joga seus afetos sobre mim, eu sou capaz de, a partir disso, fazer uma devolução direta, transformar em saber esses afetos que são projetados. Eu estou implicada em toda essa questão. Eu acho que isso é importante a gente ter em conta na clínica, principalmente atualmente.
Obrigado, Perfeito, Jo. obrigada. Tem mais uma questão aqui, Mariana Prates de Oliveira. Freud sempre insistiu tanto em que nossas instituições, costumes e tudo o mais devem ser pensados e questionados enquanto construções da cultura e não como coisas naturais. E Lacan sempre se pautou tanto em subversão e na construção de novas gramáticas. Que pena ver tantas colocações anacrônicas daqueles que se dizem seguidores deles. Não é exatamente uma pergunta, é um comentário. Diga, Jo. Que é verdade, né? Quer dizer, o Freud, ele queria sempre mostrar como a gente era capaz de construir certas coisas. O Freud, ele tentou desnaturalizar muito daquilo que a gente acreditava que era, enfim, fazia parte dos nossos hábitos e costumes. Né? Essa desnaturalização do Freud foi muito importante, a partir do inconsciente, a partir das funções. Agora, é verdade que ele desnaturalizou até o limite do contexto social histórico ao qual ele pertencia. A gente não pode exigir que o Freud desnaturalizasse mais do que o que ele fez. Né? Não seria possível. Aí seria exigir demais. Lacan, a mesma coisa. Lacan subverteu uma série de regras, de postulados, de modos de se exercer a psicanálise. Né? Ele propôs, com muito brilhantismo, propôs ideias, modos de pensar novos. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar seguindo como uma palavra religiosa, como se isso não devesse ser renovado o tempo todo. Quer dizer, para se manter fiel a Lacan hoje, é preciso reatualizar Lacan. Para a gente se manter fiel a Freud, é preciso renovar Freud. Senão, ele não tem condição, não há como, né? Nem Freud, nem Lacan se manterem como pensadores potentes. A potência deles só pode existir na proporção da sua reatualização, da sua renovação. E isso nos cabe, isso é nossa responsabilidade. Eu acho que é o que nós podemos fazer. Não despejo. Muito pelo contrário. Obrigado, Jo. Tem alguém que está com o microfone ligado? Eu peço, por favor, que desligue. Jo, eu só queria... Virou minha amiga. Desliga. Jo, eu queria fazer um comentário, então, por enquanto eu ainda não tenho mais perguntas, se alguém quiser fazer, ainda temos um tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, é curioso porque até que você falou dos trans, mas como os trans também estão imersos num caldo de cultura, muitas vezes, e os próprios trans, não todos, mas alguns até têm uma postura bastante binária, como se dissesse, eu nasci num corpo de homem, mas eu sou mulher, mas ele quer ser uma mulher dentro de determinados moldes binários. Nem todos os trans, né, embora isso já seja uma proposta, vamos dizer, que vai trazer questões e mudanças, mas também uma parte da comunidade trans está inserida nessa questão binária também. Né? Não querem discutir, relativizar isso, mas quer fazer uma passagem. E outra coisa, isso que você falou por último agora, por exemplo, Lacan já faleceu, já escreveu tudo que ele escreveu, Freud também, não é isso? Então, por exemplo, me parece que no ano 2000, quando os lacanianos estavam vendo a questão trans, muitos, para ter uma coerência teórica, teriam que falar da forclusão do nome do pai, e então parece que alguns lacanianos colocavam a transexualidade como psicose. Passado tempos, isso foi nos anos 90, 2000, passado tempos, até, por exemplo, hoje em dia, o Supremo Tribunal permite que as pessoas mudem de gênero, né, na identidade e tal, como é que ficaria a psicanálise? E me parece, eu tive acesso a alguns lacanianos, agora mais recentemente, dizendo que eles podem fazer uma leitura de Lacan, que já
escreveu tudo, sem patologizar a transexualidade. Então, o que eu quero dizer é assim, a teoria já está lá. Agora depende um pouco de como nós vamos ler, tanto nós podemos, em nome de uma coerência teórica, dizer isto é uma patologia, como a gente pode pegar os mesmos textos e fazer uma outra leitura e conseguir lidar com essa contemporaneidade, não necessariamente patologizando. Não é isso? Eu não sei se é isso que, se você quiser. É isso. Quer dizer, como você falou antes, Paulo, os trans, eles também estão imersos na cultura e num certo contexto. E é interessante a gente ver que mesmo o movimento trans tem uma história, assim, já tem uma história, assim como o movimento feminista. O movimento feminista, nós tivemos várias ondas, né? A primeira que reivindicava uma identidade, depois não era mais a identidade, era o movimento queer, enfim. Os trans, de início, eles começaram sempre com a reivindicação de estar no sexo errado, de, enfim, poder assumir as características do outro sexo. Mas se mantinha a questão binária. O movimento trans está mudando. Agora a gente não fala mais em transexual, a gente fala em transgênero, né? E o movimento trans agora é mais relativo ao trânsito do que ao fato de você querer ter as características de um sexo ou de outro. Não quer dizer que isso seja abolido, isso continua perfeitamente possível, mas o movimento ele se ampliou, né? Ele agora conjuga também todas essas possibilidades. Eu acho que o que o movimento trans traz, que é a grande pedra no sapato, é a questão da indeterminação, né? Que não é muito fácil da gente lidar. Você falou dos lacanianos, então, até os anos 2000, mais ou menos, até um pouco depois, os lacanianos diziam que transexual estava ligado à psicose, que um transexual não deveria fazer a cirurgia porque ele surtaria, né? Porque seria, enfim, o retorno do real, etc. E, com o tempo, eles passaram a dizer que não é mais, até porque as pessoas começaram a ter experiência com os trans, né? O SUS, por exemplo, abriu o atendimento para os trans. E aí se descobriu que havia neuróticos, psicóticos, perversos, assim como todo mundo, né? Então, a realidade desmentiu, na verdade, a teorização. Aí, os lacanianos passaram a dizer que os trans se colocariam do outro lado do quadro de sexuação, do lado do não todo, do lado do contado um a um, do lado do gozo a mais. Bom, eu tenho duas questões em relação a isso. Primeiro, por que os homens, né, ou o masculino, não poderia ser contado um a um? Por que ele teria que ficar com essa carga do universal? E segundo, por que o trans teria que se localizar, justamente aquele que está em trânsito tem que se localizar de um lado do quadro, ainda fica referido ao falo, você entende? É uma forma de não abrir mão ali do quadro de sexuação. É o que o Lacan propôs de mais aberto. Então, se tenta assim incluir ali a questão dos trans. Olha só, os trans colocam problemas não só para os lacanianos, para todos, para os winnicottianos, para os ferencianos, coloca problema para todo mundo, né? A gente está atrapalhado com isso. Quando o Winnicott diz o feminino é o lado do ser e o masculino do lado do fazer, e o trans é do lado de quê? Você entende? Quer dizer, todos nós nos acostumamos a dividir o mundo em duas partes. E agora a gente está tendo que rever isso em todos os níveis. Não é só no nível da sexualidade, é no nível da natureza da cultura, é em qualquer tipo de divisão, né? E eu acho que isso vai favorecer essa interdependência, que eu acho que é alguma coisa importante para nós. Nós temos medo da dependência e nós temos medo da interdependência. É melhor que a gente se colocar num lugar assim privilegiado ou num lugar assim
protegido, né, como a superioridade do psicanalista, ali, o suposto saber. Não é, não. A gente, na verdade, a gente está nessa interdependência, está respirando o ar com vírus que todo mundo está respirando. Por isso, eu acho o tema que nós escolhemos, o tema do ano, Transformações Culturais, a Psicanálise e seus Destinos, quer dizer, quais serão os destinos da psicanálise para não se cristalizarem, como no 1 e no 2 que você deu, quais os destinos, como a psicanálise vai lidar com transformações, né, com o mundo mudando tanto, como é que nós, analistas, que instrumentos temos para lidar com essas mudanças, vamos ficar enrijecidos em determinadas posturas, ou até faremos novas leituras de Freud, de Lacan, seja do que for, para podermos abarcar essa realidade cambiante, né, esse mundo que estamos vivendo. Eu acho que tem mais uma colocação aqui, nós temos um tempinho ainda, eu vou colocar, e talvez depois a gente então encerre para também, né, não forçarmos muito. É o seguinte, de Gilberto Aparecido Angelozzi, ele diz o seguinte, Jô: a escuta e o olhar se combinam, isto porque o que o analisando fala é uma imagem do inconsciente, como ele se vê e vê a sua realidade. Entretanto, tudo isso pode ser diferente daquilo que se apresenta aos olhos do analista. Os afetos se traduzem no corpo e no olhar. O que o analisando fala pode ser diferente do que os olhos e o corpo expressam. Uma colocação dele para você comentar. Obrigada, Gilberto. Eu estou vendo que as pessoas não estão discordando muito do que eu falei, né? Então, a gente está, na verdade, está tentando pensar essas questões que a SPCRJ colocou como tema do ano. É um tema que afeta a todos nós, né? Então, o que o analisando fala é uma imagem do inconsciente, como ele vê a sua realidade. Pois é, quando o analisando sofreu um trauma, o trauma, ou os traumas, eles não estão no inconsciente. Porque como o trauma não tem representação, o trauma não é alguma coisa que pode ser recalcado. Então, o trauma não vai aparecer por atos falhos, não vai aparecer por formações do inconsciente. A memória do trauma não é uma memória de representações, é uma memória corporal. Por isso é que quando para a gente ficar atento a uma dimensão traumática, a gente tem que usar os nossos sentidos, né? É no corpo, é no olhar, é no brilho no olho, é no pequeno gesto, no cheiro, enfim, em determinados movimentos, com pequenas coisas. Quer dizer, essa dimensão traumática vai aparecer em detalhes assim muito pequenos numa sessão, que a gente pode prestar uma atenção para ficar, enfim, a atenção flutuante se mantém, mas é uma atenção flutuante que congrega outros sentidos. Então, é o olhar, é a escuta, é toda uma sensibilidade flutuante que a gente pode, enfim, utilizar ao ouvir, ao olhar, ao procurar entender aquele paciente. Mas, enfim, estou de acordo com o que você disse. Eu só acho que existem dimensões que não estão nem no inconsciente, que é a dimensão traumática, né? O Ferenczi, quando fala do trauma, ele diz que o trauma produz uma cisão no eu. É o eu que fica dissociado, o eu que fica pulverizado. Isso não vai nem para o inconsciente, né? Porque não tem representação possível disso. Então, é a partir dessas dissociações que a gente vai ter que trabalhar, porque a cada momento o paciente pode estar assim, expressando alguns desses eus. Né? O eu que sabe, o Ferenczi falava do eu que sabe, do eu que sente, mas ele falava isso didaticamente. Mas podem ter vários eus aí em jogo. Né?
E aí o recalque não dá conta, e nem a interpretação dá conta, porque a interpretação é uma intervenção do analista que, assim, que funciona em relação ao recalque. Quando não é o recalque que se trata, a interpretação também não vai funcionar. Se não é recalque, a interpretação vai ser sentida como ou inócua, ou como invasão, né? Ou como, enfim, alguma coisa assim, como agressividade, enfim. O paciente vai precisar muito mais do acolhimento, vai precisar muito mais de uma experiência vivida na relação do que de uma interpretação, né? Então, talvez ele tenha que viver alguma coisa que não foi experimentada antes, alguma coisa que vai ser nova. E daí a ideia que esses afetos inéditos podem aparecer na clínica, porque esse campo transferencial ele não vai estar restrito a coisas que aconteceram, ele vai incluir experiências novas também, que vão ser vividas com o analista. Ótimo. Bom, gente, eu acho que, né, não tenho mais perguntas aqui, acho que estaria então na hora de encerrarmos, não é isso? Jô, quero te agradecer em nome da SPCRJ imensamente pela sua brilhante palestra, como sempre, pela sua disponibilidade, pela sua abertura de responder tantas questões, né? Questões colocadas aqui na hora, isso é sempre uma tarefa bastante difícil. Te agradeço muito que mesmo aí resfriada, você atravessou essa palestra com o brilhantismo de sempre, tá bom? Agradeço também a presença de todos, né? E vamos encerrar por aqui. E lembrando a vocês que aqui na SPCRJ teremos um novo encontro científico como este, com um palestrante em agosto, outro em dezembro, e que em outubro teremos a nossa jornada anual, que vamos abordar temas como este que a Jo trouxe dentro do tema geral do ano, que é isso que estamos todos aqui pensando, como a psicanálise lida com este mundo contemporâneo que temos aí, tá bom? Então, acho que podemos encerrar por aqui. Meus parabéns, Jô. Obrigada. Podemos todos. Obrigada e agradeço a vocês. Assim, a conversa foi muito bom. Ótimo, foi ótimo. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Vamos encerrar por aqui.